Entre 1912 e 1916, o Brasil viveu uma guerra interna que poucos conhecem, mas que marcou profundamente a história do país. Um conflito sangrento que matou mais brasileiros do que muitas guerras internacionais. Uma guerra travada contra o próprio povo. Uma guerra que não virou feriado nacional, não ganhou grandes filmes e quase desapareceu dos livros de história. Hoje, nos Sombras da História, você vai conhecer a guerra brasileira que o Estado tentou apagar. No início do século XX, o Brasil vivia sob a chamada República Velha. No papel, o país era uma república democrática. Na realidade, era governado por oligarquias regionais, que concentravam poder, riqueza e decisões políticas. A maior parte da população vivia excluída, sem acesso à terra, à educação ou à justiça. No sul do Brasil, entre os estados do Paraná e Santa Catarina, existia uma vasta região conhecida como Contestado, um território disputado, esquecido e marcado pela ausência do Estado. Nessa região viviam milhares de sertanejos, agricultores pobres, ex-escravizados, descendentes de povos indígenas e famílias que ocupavam aquelas terras havia décadas. Eles não tinham documentos oficiais, mas construíram suas vidas ali. A terra era seu sustento, sua moradia e sua identidade. Quando o governo decidiu tratar essas pessoas como invasores, a tragédia começou a se desenhar. O estopim da Guerra do Contestado foi a construção de uma estrada de ferro, considerada estratégica para o desenvolvimento econômico do país. O governo concedeu a uma poderosa empresa estrangeira o direito de construir a ferrovia. Em troca, essa empresa recebeu grandes somas de dinheiro e enormes extensões de terra ao longo dos trilhos. Essas terras, porém, não estavam vazias. Milhares de famílias foram expulsas de suas casas de forma abrupta, sem indenização e sem qualquer alternativa de sobrevivência. O Estado virou as costas para o próprio povo. Sem terra, sem trabalho e sem proteção, a população mergulhou na miséria. Foi nesse cenário de abandono que surgiu José Maria, um homem simples, andarilho e profundamente religioso. Ele não era militar, não era político e não possuía poder formal, mas suas palavras ofereciam algo que o Estado havia negado. Esperança. José Maria pregava que aquelas terras pertenciam ao povo, que o governo havia traído os pobres e que uma nova ordem estava prestes a surgir. Para os sertanejos, José Maria não era apenas um líder espiritual. Ele representava justiça, proteção e redenção. Comunidades inteiras passaram a segui-lo, organizando-se em povoados baseados na fé, na solidariedade e na resistência. Esse movimento começou a preocupar as autoridades, que enxergavam ali uma ameaça à ordem estabelecida. O governo decidiu agir com força. Em 1912, tropas oficiais foram enviadas à região para conter o movimento. Em um confronto inicial, José Maria foi morto, mas sua morte não trouxe o fim da revolta. Pelo contrário, ele se tornou um mártir. Seus seguidores passaram a acreditar que ele retornaria para liderar o povo. A fé se transformou em combustível para a guerra. O conflito se intensificou rapidamente. O exército brasileiro mobilizou grandes contingentes utilizando armamentos pesados e tecnologias inéditas no país, como aviões de reconhecimento. Do outro lado, estavam camponeses mal armados, lutando pela própria sobrevivência. Vilarejos inteiros foram destruídos, famílias dizimadas e comunidades apagadas do mapa. Calcula-se que mais de 20 mil brasileiros tenham morrido. A guerra terminou com a vitória militar do Estado, mas com uma derrota moral profunda. O contestado foi varrido para debaixo do tapete da história. Não virou símbolo nacional, não recebeu destaque nos livros didáticos e não entrou para o imaginário coletivo do país. Admitir o que aconteceu significaria reconhecer que o Brasil massacrou parte de sua própria população. A Guerra do Contestado foi mais do que um conflito armado. Foi o grito de um Brasil esquecido, de um povo invisível que ousou resistir. E se essa história quase desapareceu, quantas outras também foram apagadas? Quantas verdades ainda permanecem nas sombras? Aqui no Sombras da História, nosso compromisso é revelar aquilo que tentaram esconder, porque enquanto houver silêncio, sempre existirão sombras.